O presidente Donald Trump prometeu ontem, segunda-feira, mobilizar todos os recursos federais contra aqueles que tumultuam, saqueiam, destroem propriedades públicas. Essa matéria está no World Net Daily, que diz que o presidente anunciou que está adotando uma ação presidencial imediata para restaurar a segurança da América na noite de segunda-feira na Casa Branca. Ele anunciou ontem, quando os manifestantes começaram a encher as ruas da capital do país mais uma vez. Ele disse: estou mobilizando todos os recursos federais, civis e militares para interromper os tumultos e saques, acabar com a destruição e o incêndio criminoso e proteger os direitos dos americanos cumpridores da lei, incluindo os direitos da segunda emenda. Os Estados Unidos, ele disse, precisam de criação, não destruição, cooperação, não desprezo, segurança, não anarquia. Curando o ódio, a justiça, não o caos. Curando o ódio, a justiça, não o caos. Esta é a nossa missão e teremos sucesso 100%. Nós teremos sucesso. Nosso país sempre vence. Ele disse também que recomendou fortemente que todo governador dos Estados Unidos empregue a Guarda Nacional em número suficiente para, palavras dele, dominarmos as ruas, alertando que se o Estado ou cidadão não agir, Trump empregará as Forças Armadas dos Estados Unidos e resolverá o problema rapidamente. Vou repetir. Trump empregará as Forças Armadas dos Estados Unidos para resolver o problema rapidamente. Continua o Ornette Daily dizendo: o presidente também chamou os tumultos da noite de domingo em Washington, D.C. de total desgraça e disse que está despachando milhares de soldados fortemente armados, militares e policiais para impedir os distúrbios, saques e vandalismos, e também assaltos e a destruição arbitrária de propriedades. O toque de recolher em Washington, D.C. será rigorosamente cumprido, disse o presidente. Qualquer pessoa que ameace a vida ou propriedade inocente será presa, detida e processada em toda a extensão da lei. Também enfatizou Trump que todos os americanos estão justamente enojados e revoltados com a morte brutal de George Floyd, e que seu governo está comprometido em obter justiça para Floyd e sua família. Ele não terá morrido em vão, disse o presidente, mas observou também que a destruição da vida inocente e o derramamento de sangue inocente é uma ofensa à humanidade e um crime contra Deus. Hoje, tomo essas ações com firme determinação e com um amor verdadeiro e apaixonado por nosso país, afirmou Trump. De longe, nossos melhores dias estão por vir. Eu, assim que possível, como não tenho impressora, colocarei este texto num pendrive e, assim que possível, pedirei para imprimir esse texto, farei um quadrinho e colocarei aqui em qualquer lugar desse estúdio. Porque é isso tudo o que queríamos ouvir do nosso presidente. Mas é um consolo saber que pelo menos Donald Trump está tomando uma decisão capaz de aplacar a ira dos injustiçados, acalmar a sensação de pavor e pânico das pessoas de bem. Porque lá eles confiam, sabem que a voz presidencial será obedecida em todas as suas dimensões, como dizia aquele chato locutor esportivo brasileiro. Bem, essas palavras só não nos confortam mais, porque aqui, ao invés do pico descendente da violência, começamos mal e mal
a ascendência dela. Ontem vimos estarrecidos, ontem à noite, a capital dos paranaenses, Curitiba, ser ocupada por terroristas, ter o seu centro cívico ocupado por vândalos, por terroristas que cometeram um atentado, um crime contra a soberania brasileira, arrancando do mastro do Palácio Iguaçu a bandeira brasileira e queimando-a. Enquanto em outros pontos da cidade depredavam patrimônio público e patrimônio particular. As palavras de Trump nos dão uma pequena esperança de que sirva, em alguma medida, para que também o nosso presidente tome uma atitude diante do caos que se avizinha, do caos que se anuncia. Ontem foi Curitiba. Hoje pode ser qualquer outra capital, amanhã idem, e assim iremos. O povo brasileiro, honesto e trabalhador, está dividido, tristemente, em duas partes. Uma, os demitidos, e a outra, os falidos, que os tiveram que demitir e agora veem os seus patrimônios físicos serem depredados, aumentando-lhes ainda mais o prejuízo, do qual muitos jamais se recuperarão. Comerciantes que mandaram embora os seus funcionários, que endividaram-se largamente a ponto de quebrarem, hoje veem também suas pequenas lojas, suas portas, seus estoques sendo vandalizados, destruídos, aumentando a insegurança, a esperança perdida, aumentando a desesperança mesmo, a falta de confiança no país, a falta de confiança no governo, e vendo seus patrimônios dilapidados, sem a perspectiva de poder recuperá-los. Do outro lado, aqueles demitidos. Quantas senhoras hoje deixam de comer para dar aos filhos, para que eles não vão para a cama famintos? Ou para dar para seus parentes idosos, para que não morram de inanição, como se fôssemos aqui uma Venezuela? Porque estão desempregados e não podem sequer sair às ruas para pedir emprego, ao passo que terroristas podem ocupá-las sob o argumento de lutarem pela liberdade, pela democracia. E o nosso presidente, contudo, de mãos amarradas, nada mais pode fazer do que andar a cavalo, beber leite, contar piada, falar de futebol e assim por diante, porque parece que, por falta de apoio institucional, não lhe resta outra coisa senão assistir, como fizera Nero no passado, o incêndio em toda Roma. Não foi Bolsonaro quem a incendiou, é o ódio contra ele, porque Bolsonaro, apesar de nesse 1 ano e pouco de governo não ter podido fazer quase nada, pelo menos estancou o dinheiro da corrupção. Algo imperdoável para esses que dominaram o país e que dominam o país até hoje como propriedade sua. Bolsonaro praticou o que há de mais sacrílego para os saqueadores do país. Cortou a corrupção governamental. Portanto, não será perdoado jamais, ainda que queira ou tente continuar passando uma boa imagem para os seus inimigos, de um homem respeitador, democrático, amigo, compreensivo, manso, humilde, mas que de nada tem adiantado para nós brasileiros, que nos vemos nessa situação de desamparo. Infelizmente, sequer podemos ir a outro país hoje, porque as condições estão ruins em todos eles, mas certamente diante desse quadro muitos brasileiros já teriam abandonado o país por pura falta de esperança.
Antes que você pense que eu sou contra Bolsonaro, garanto-lhe, ainda sou bolsonarista e ainda votaria em Bolsonaro hoje. Mas o ponteiro do relógio está andando e cada passo que avança diminui a nossa esperança. Amanhã pode ser que eu mude de opinião, assim como milhões de vocês. Porque o governo precisa tomar uma atitude, agir rapidamente como fez Donald Trump, ainda que não conte com ninguém. Mas o fato de decidir algo em favor do povo pode, por si só, produzir um milagre. Porque muita gente diz, não dá para confiar nas Forças Armadas. Mas se der para confiar em pelo menos 20 militares que lá estão, já será uma grande coisa. Porque hoje temos que dizer o seguinte, é melhor morrer lutando do que acovardados. Até depois.